Sejam bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 10 e o título da lição é A Lei e o Evangelho. Está conosco mais uma vez o professor Leandro Quadros. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado, pastor. É muito bom podermos estudar a palavra de Deus com os nossos internautas. Vamos fazer a oração? Vamos. Senhor, agora queremos estudar sobre a sua santa lei. Ajude-nos a vermos a Jesus nesta lei. Lhe pedimos em nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Algumas pessoas pensam que a lei foi abrogada, foi abolida. Quando Jesus veio, ele jogou a lei e deu origem à graça de Deus. Será que é verdade isso? Como isso poderia realmente causar um transtorno a todos os princípios fundamentais da palavra de Deus? Eu tenho aqui algumas imagens de algumas palavras e princípios fundamentais. Por exemplo, a lei. A lei, se não existiera, suposto caso que a lei não existe mais, porque foi abolida pela graça de Deus. Então vamos supor que a lei não existe mais. O que aconteceria? Vejam vocês. Vamos jogar a lei. Não existe mais. Eu pergunto, existiria o pecado ou não existiria o pecado? O que diz a Bíblia em relação a isso? Está em 1 João 3,4, diz o pecado é a infração da lei, né? Exatamente. E se não há lei, não há pecado, não é verdade? Pecado. Então, o pecado não existe tampouco, logicamente. Se não existe o pecado, a pergunta é, existe a morte? Porque a Bíblia fala de que o salário do pecado, que coisa é? É a morte. Então, a morte não existiria, porque não existe o pecado, então tampouco não existe a morte. Então, para que veio Jesus a esta terra? Para quê? Para libertar-nos do pecado e da morte. Ele veio para dar-nos vida, mas se não tem morte e não tem pecado, Jesus também não teria muito sentido estar conosco. E agora então, sua graça redentora, não teria sentido tampouco. E o perdão de quê? Dos pecados. Não existiria nada. Então, como é que nós podemos identificar a importância da lei de Deus linkada com todos os princípios da palavra de Deus? Esse será nosso tema de estudo, a lei e o evangelho. Nós vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. O foco da lição desta semana é estudarmos a natureza da lei, sua finalidade e sua relação às boas novas da graça salvadora de Jesus. Esse será o foco da lição desta semana. Nós escolhemos apenas duas partes para desenvolver na compreensão. A primeira parte tem que ver a lei e a graça, e a segunda parte, a graça e a lei, porque estão interconectadas, né? Exatamente. E então, por que isso? Porque, por exemplo, Vladimir Polanco, que é um escritor, é um comentarista da lição, disse que o Sinaí, é assim? Sinai. O Sinai, o Sinai, né? O monte é considerado o monte da graça. E também o Gólgota, que é outro monte, é considerado o monte da lei. Então, estão interactuados. Então, a lei e a graça. Como é que a graça estava manifestada no Antigo Testamento? Porque algumas pessoas acham que no Antigo Testamento se manifestou a dureza, um Deus duro e um Deus que está pronto para castigar. E no Novo Testamento chega um Deus bonzinho, que cheio de graça, de bondade. Será certo isso? Sabe, pastor, muitas pessoas confundem a maneira de Deus se comunicar com a maneira de Ele aplicar os seus princípios. Por exemplo, aquela teoria de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo é pela graça é uma teoria absurda e antibíblica, porque Apocalipse 13:8 afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, só um plano de salvação. Davi, mesmo escrevendo o Salmo 119 e exaltando a lei, no Salmo 27:1,
ele coloca a graça de Deus e não a lei como meio de salvação. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Então esse texto prova claramente que sempre houve um plano de salvação. A salvação por meio de Deus, por meio da graça de Deus. E nós confirmamos isso em Éxodo capítulo 6, verso 6. Só a graça do Senhor podia fazer que Israel deixasse de ser uma nação de escravos para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. Israel foi redimido pela grande justiça de Deus, diz aquele salmo. Não foi um povo que ganhou a salvação, o resgate do Egito. Eles não eram bonzinhos, eles não tinham justiça própria. Foi a justiça de Deus que tirou a eles. Não foram os seus méritos, né? Foi exatamente. E interessante, pastor, que nos 10 mandamentos percebemos o mesmo princípio. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 2, Deus falou assim, antes de dar os mandamentos, ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, isso aqui é a graça. O Antigo Testamento não ensina salvação pela lei. Deus primeiro mostra a sua graça, ele mostra que ele liberta do pecado. E depois Deus dá normas para que a pessoa liberta do pecado tenha um estilo de vida de uma pessoa salva pela graça. E aí depois vem os mandamentos. É interessante como Jesus mesmo deu os mandamentos a Moisés. Foi assim? Pastor, foi assim. Tem um texto em Isaías 33, 22, que nos mostra que Jesus é o legislador da lei. Por quê? A lei é um reflexo do caráter puro de Jesus. E aí diz o seguinte, em Isaías 33, 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e o Senhor nos salvará. Essas 4 características são aplicadas a Jesus. Jesus é rei, ele é o juiz, de acordo com João 5, 22, é o legislador, é o salvador. Então, ele é o criador da lei. De modo que abolir a lei é a mesma coisa que dizer Cristo errou em escrever uma lei. E se ele deu a lei, aquela lei dos 10 mandamentos a Moisés, ele também deu, ele mesmo com aquelas mãos foi crucificado. Mesmo Jesus que deu a lei foi crucificado depois. Agora, uma declaração de graça encontramos em Éxodo 34, 6 e 7. A obediência sempre é o resultado da salvação, não é assim? Isso é fundamental, pastor. Esse texto de Êxodo 34, ele está em harmonia com o que Paulo disse em Efésios 2, 8 a 10. Ele começa dizendo nos versos 8 e 9 o seguinte, pela graça vocês são salvos através da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Só que no verso 10 ele complementa, pois fomos criados por Cristo Jesus para as boas obras. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não apresentam a lei como meio de salvação em hipótese alguma, mas apresentam a lei como um resultado de um coração transformado pela graça, como parte do estilo de vida dos salvos. Que maravilha. Vamos a passar à segunda parte, a graça e a lei. A primeira parte foi a lei e a graça, e agora a graça e a lei. O Gólgota, o monte da lei, será? Um monte da graça ou da lei? Pastor, essa é uma pergunta interessante. Por que o Gólgota, a cruz, lá o Gólgota é o monte da lei? Pelo seguinte, Cristo veio exatamente pagar pela dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. Quando Cristo foi crucificado, ele estava sendo castigado pela desobediência humana. E ao ele sofrer esse castigo, ele pôde disponibilizar a sua graça a todo aquele que o aceita pela fé. Tem até uma nota de rodapé de uma Bíblia de estudo evangélica, a Bíblia de estudo Plenitude, que ao comentar Romanos 3,31, onde Paulo diz assim, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, confirmamos a lei. Essa Bíblia de estudo, o pastor afirma o seguinte, que as leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho de Cristo, pelo contrário, a morte de Cristo na cruz para apagar a nossa desobediência pelos princípios morais mostra que a lei moral de Deus é eterna. E vejam vocês, alguns afirmam que
a lei foi imperfeita porque precisou ser abolida para ser substituída pela graça de Deus. É assim, a lei é imperfeita. Pois olha, pastor, as pessoas confundem a imperfeição humana com a perfeição divina. Na verdade, a lei, de acordo com Isaías 33, 22, foi dada por Deus. E o Salmo 19, 7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a ideia de que a lei é imperfeita é antibíblica. Quem é imperfeito é o ser humano. E o ser humano, por ser imperfeito, ele precisa da graça de Jesus para ele ser salvo. Pode algo perfeito ser anulado? É impossível, tanto que Jesus falou em Mateus 5,17 o seguinte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas vim cumprir. Agora, já que a lei é perfeita, nós somos imperfeitos. A pergunta é como pessoas imperfeitas podem cumprir uma lei perfeita? Essa é uma pergunta interessantíssima. Tem um texto, pastor, que é Filipenses 2,13, que diz assim, que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Ou seja, nós não temos como sozinhos ser obedientes a Deus. Nós precisamos de um íntimo relacionamento com Cristo. E em Romanos, capítulo 6, verso 6, nos explica que depois que aceitamos a Jesus, o texto diz assim: foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, a graça de Cristo vai me tornar uma pessoa melhor. Então, graças a Deus, né? Porque a Bíblia afirma, Efésios 4:13, que Jesus foi perfeito, né? Exatamente. Ele o perfeito que cumpriu a lei por nós. Será que nós, então, podemos viver à vontade e não precisamos mais fazer nada? Como é que acontece isso? Olha que interessante o Evangelho, pastor. Em Romanos 5,19 é dito que pela desobediência de Adão muitos se tornaram pecadores e que pela obediência de Cristo muitos se tornarão justos. Sim. Então, primeiro ponto, nós não somos justos por causa da nossa obediência. É pela obediência de Cristo. Só que quando ele transfere a justiça dele para mim, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, de acordo com Hebreus 8:10, escreve os princípios morais de Deus no meu coração. Ah, que lindo. E aí o que acontece? Mesmo eu não sendo salvo pela lei, a lei fará parte do meu estilo de vida, porque o Espírito Santo está imprimindo isso. E isso é um processo que leva a vida toda, que nós chamamos de santificação. As pessoas precisam entender, pastor, nossos irmãos evangélicos, que a justificação pela fé, que é o perdão pela fé, é uma obra de Deus por nós e uma obra em nós. Por nós, porque nós não temos que fazer nada para sermos perdoados. É Ele quem faz e eu aceito. Mas é uma obra em nós, porque o perdão me torna uma pessoa melhor. Então, nossa obediência é em Cristo, né? Quando uno está em Cristo, a Bíblia diz, todo nós podemos fazer. Todo posso em Cristo que me fortalece. Em Cristo. Por isso, nossa obediência não teria que ser o resultado de nossa voluntária ação. Teria que ser a dependência de Deus e, naturalmente, nós caminharemos na obediência dos mandamentos de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O contrário do Evangelho não é a desobediência. Sabem qual é o inimigo do Evangelho? É o legalismo. Legalismo é a ausência de Deus nas ações, é pretender se salvar pelas obras de nossa lei, independentes de Deus. O que o diabo quer é que nós possamos obedecer sem Deus. Nós podemos ser muito bons por fora, por dentro não há nenhuma motivação. Por isso a Bíblia diz que Deus produz em nós o querer como o fazer por sua boa vontade. Que todos nós possamos aplicar esse princípio da lei de Deus, o Senhor possa gravar sua lei em nosso coração. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. No início desta lição, nós estivemos analisando alguns princípios fundamentais relacionados com a lei de Deus.
E nós conseguimos jogar aqui o que era onde que está a lei, né? Aqui está a lei, vamos colocar outra vez em seu lugar. Se a lei não foi jogada nem abrogada, então nós temos agora o pecado que existe. Um dia o pecado vai deixar de existir, né? Exato. Mas existe o pecado, mas existe também a graça de Deus. E a graça de Deus veio por Jesus, quando veio na cruz nos salvar. E então Ele nos deu o perdão de nossos pecados e nos libertou da condenação final da morte. Esses princípios permanecem firmes. Um dia Deus vai eliminar a morte para sempre, né? Para sempre. E isso aqui, pastor, essa ilustração mostra que quando a lei faz parte do Evangelho, o Evangelho tem coerência. Se não existe lei, não existe pecado, não existe motivo de termos um Salvador, não existe uma graça para me perdoar pela transgressão. Então a lei no seu devido lugar, não como um meio de salvação, mas a lei no seu devido lugar, ela dá coerência a todo o plano de salvação, a todo o Evangelho. Vamos orar para que Deus possa colocar a lei em nosso coração. Não o legalismo. O legalismo é a ausência de Deus em nossas ações. Vamos colocar Jesus como centro em nossa vida e como resultado natural nós teremos o prazer de caminhar, a delícia de caminhar nos mandamentos de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra e que o Senhor possa gravar Sua lei em nossos corações. Nós caminhemos com prazer em Teus caminhos, obedecendo Teus mandatos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.